Oi, no vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre maternidade, sobre maternidade, sobre ser mãe. Fui lá no meu Instagram e pedi para vocês mandarem suas perguntas, selecionei algumas delas. A primeira delas é: Lu, o que você acha sobre o dizer não para os filhos? O medo dos pais de hoje de traumatizar os filhos por falar não. Tem opinião tão forte sobre esse assunto. Traumatizar é se você deixar de falar não. Traumatizar por falar não? Ai, gente, é porque realmente eu vou dosar as minhas palavras. Amigo, tá errado. Porque assim, eu acho que pai que fala não, que não fala não pro filho, ou seja, que deixa o filho fazer de tudo e que não dá limite, tá criando um grande babaca. Vai ser um monte de filho que quer sem limite, um monte de adulto que não sabe lidar com frustração. O não traumatiza nada, gente. O que traumatiza é a criança não ter rotina, não ter limites. Eu acho que parte do nosso papel como pais é ensinar para as crianças que nem tudo que a gente quer a gente pode ter, porque essa é uma realidade da vida. Então, se a criança não aprender a lidar com isso emocionalmente enquanto criança, quando adulto, é um perigo. Eu acho que é falta de responsabilidade. As pessoas acham que criar filho, gente, é fazer festa de aniversário, é levar pra brincar. Mas o lado difícil de criar filho não é esse. O lado difícil de criar filho é falar não. É lidar com a criança querendo muito uma coisa e você tendo condições de dar aquilo pra ela, mas você sabe que não é o melhor pra ela e você fala com ela que não. Por quê? Porque é o melhor pra ela. Às vezes é muito mais fácil falar sim do que falar não. Porque você fala sim, a criança para de insistir. O falar não vai te dar um trabalhaço, não vai ser nada simples, mas é isso que vai formar o caráter dessa criança, sabe? Que vai ensinar pra ela. Enfim, eu sou uma mãe muito brava, não sei se deu pra perceber. Ai, aí, ó, a segunda é mais ou menos parecida, mas essa daqui eu selecionei porque tem um detalhe nessa pergunta que eu fiquei meio assustada. Ela falou assim: o que você pensa sobre dar limites para as crianças? Você acha que elas têm que ter livre demanda no celular? Oi. Gente, livre demanda, no que eu saiba, é só no peito quando é bebê. Como assim? Criança, pra começar, não tem que mexer no celular, né? De vez em quando a gente dá aquela pelada, dá lá um Netflix pra criança assistir, porque precisa de algum minuto ali de atenção e tal, beleza. Isso as pessoas que dão telas, né? Inclusive, quem não dá, vocês são meus ídolos, mas eu não tenho esse nível evolutivo, não. Eu acredito em dar telas pra crianças, se for o caso, dentro de um ambiente puramente controlado, tipo assim, eu escolho o desenho, eu sei o que tá assistindo, eu sei o que tá fazendo, já tem 15 minutos assistindo esse desenho, mas sim que acabou, controlado. Essa livre demanda no celular é um grande não na minha cabeça. Nunca, de jeito nenhum. A gente dá sim telefone na mão da Bia, tablet, pra ela assistir um filminho, pra ela brincar no aplicativo feito pra crianças da idade dela. Tudo que ela tem acesso a gente antes testa. Às vezes a gente tá no Netflix e daí ela vê um desenho X, tipo assim, mamãe, pode esse? Eu falo assim, não sei, deixa a mamãe assistir um pouquinho com você, se não puder eu te falo. E aí eu assisto um trecho do desenho com ela, dependendo do tipo, falo, filha, não é pra sua idade, quando você tiver X anos você pode assistir. E aí é até engraçado, porque ela fica tipo, mamãe, quando eu tiver 7 anos eu vou poder assistir esse desenho, né, mamãe, né? Aí ela, tipo, outro dia ela vê o desenho de novo, vê até a capinha, né? Mamãe, quando eu tiver 7 anos, né? Eu falei, filha, exatamente. Hoje que você é mais experiente, o que você faria de diferente nos primeiros 6 meses de vida da Bibia? 2 coisas. A primeira, eu teria me preparado pra ter uma licença maternidade de verdade, ter ficado pelo menos uns 3 meses realmente sem trabalhar. Eu não fiz isso, eu achei que por conta do tipo de trabalho que eu tenho seria mais fácil, que não seria tão difícil assim, eu inventei um monte de coisa, mas eu acho que fez muita falta, não pra ela, pra mim, porque todo o tempo livre que eu tinha, quando eu não tava trabalhando, eu me dediquei a ela e eu surtei. Eu tive um puerpério muito difícil, os primeiros 6 meses da Bia foram muito difíceis pra mim, e eu acho que se eu tivesse me preparado pra tirar uma coisa, que no caso seria o trabalho, né, teria aproveitado melhor essa época. E a segunda coisa é que eu teria a sabedoria de não ser besta, igual eu fui no primeiro mês da Bia. Eu tinha um super preconceito com quem tinha babá. Depois que a gente contratou uma babá, a nossa vida melhorou muito, muito, muito. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer isso, mas a gente tinha e eu escolhi não ter, porque eu achava que eu tinha que dar conta sozinha. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu não tenho mais essa opinião. Não acho que ninguém tem que dar conta de tudo. Eu não tava dando conta de segurar meus pratinhos, vários deles se quebraram nessa fase. Já falei disso no outro vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês. Lu, você teve medo de não saber educar? Leu livros ou conversou com alguém? Não sei se é tão simples. Eu não tive medo de não saber educar, não. Eu li livros, eu converso muito,
eu gosto muito de ler, de pesquisar. Então, sempre que eu tô em dúvida em relação a alguma coisa, eu gosto de ler. Então, eu vou pesquisar, sim. Eu vou pesquisar, vou ler, vou ver a opinião de outras pessoas que já passaram por aquilo. Acho que isso é muito rico, até porque quando a gente vê outros pontos de vista, a gente meio que enriquece um pouco, né, assim, a nossa opinião sobre aquilo. Até porque cada criança é de um jeito, cada pai é de um jeito. Então, assim, acho que faz sentido sim, buscar outras visões de mundo pra gente poder formar a nossa. Mas eu não tive medo. Não tenho medo, gente. Eu tenho plena segurança nas coisas que eu faço com a Bia. Não sei porquê, eu acho que eu confio muito no meu instinto. Eu acho que eu confio muito nas coisas que eu aprendi. E eu acho que eu confio muito também no que eu tô fazendo as coisas achando que é o melhor pra ela, sabe? Claro que eu vou errar pra caramba durante a vida dela, mas assim, eu vou errar achando que eu tô fazendo o meu melhor. E eu acho que isso é o mais importante. Não tenho medo. Olha essa que polêmica. A Samara Filippo disse que ama as filhas dela, porém não gosta de ser mãe. E você, gosta de ser mãe? Então, eu gosto de ser mãe. Eu não gosto de algumas coisas da maternidade. Tipo assim, eu adoro cuidar da Bia. A gente já falou disso lá em casa. Eu tive uma fase que eu tive muito trauma, porque eu descobri que eu sou uma mãe que não gosta de brincar. Acho bonitinho, não é que eu nunca faço isso. De vez em quando eu vou lá, brinco de alguma coisa ou outra e tal, mas passa uns 20 minutos e eu tô super entediada. E eu sei que tem mães que amam fazer isso. Eu fico vendo as mães brincando com as crianças. E, ai, não, esse tempo é só dela, a gente brinca junto. E eu ficava tipo assim, gente, sou uma mãe horrível, né? Eu não gosto de brincar, mas eu adoro cuidar da Bia, eu adoro ter certeza que as coisas dela estão certinhas, então eu organizo tudo na vidinha dela, eu programo tudo que a gente precisa fazer com ela, eu organizo as coisas dela. Mas gostar de brincar eu não gosto não, e eu acho que é natural, ninguém tem que gostar de todos os aspectos, né? Acho que sempre vão ter coisas que a gente vai gostar mais e gostar menos. Tem gente que prefere brincar do que cuidar da outra parte, por exemplo. O Léo tá levantando a mãozinha ali atrás. E tudo bem, gente. Eu acho que você tem que ficar tranquilo em relação a isso. Eu gosto muito, sim, de ser mãe dela. Ai, tadinha, olha. Lu, tô grávida e já estou apavorada. Os primeiros meses são esse desespero todo mesmo? Ai, mais ou menos, não é, gente? É que assim, é que é muito difícil e assim, mas isso é minha experiência também, porque eu já conversei com várias pessoas que, tipo, falam, não foi assim também, né? Mas pra mim foi tão difícil assim mesmo, foi muito difícil. É igual eu falei, eu acho que tem algumas coisas que eu não me preparei tão bem, sabe? Tipo, essa história de ter licença maternidade. Eu acho que se eu tivesse tido isso, teria sido outra experiência, porque eu realmente faltavam horas no meu dia. Essa história de trabalhar, cuidar da criança, não ter babá no início e tal, me pegou muito. Então, assim, é tudo isso mesmo. Mas aí o que eu falo, por exemplo, eu tenho 3 amigas grávidas agora, eu falo com elas, vocês se preparem, vocês não façam como eu fiz de achar que vão dar conta de tudo, vocês não vão. Tá? Então já vê aí quem vai te ajudar. Vai vir sua mãe do interior, que é punk sim, e se você não se cuidar, vai ser um dos momentos mais difíceis da sua vida. Eu acho que vai ser mais difícil de qualquer maneira, mas enfim, tem níveis aí de dificuldade. Então, o que eu posso te dizer é isso, se prepara. Saiba que você vai ter muito pouco tempo pra você, que às vezes você vai ter dúvidas com as coisas e você não vai saber solucionar aquilo, e você vai ficar meio desesperada, porque a criança não te explica o que ela tá sentindo. Esse sentimento era muito desesperador pra gente, assim, sabe? Da Bia chorar e a gente não sabe o que tava acontecendo. Privação de sono é uma coisa que pega mais pra algumas pessoas do que pra outras. Pra mim, pega muito, até, tipo, em qualquer época da minha vida, não só nessa época, sabe? Quando eu tava com a Bia pequenininha, eu fiquei muito louca de sono, mas em qualquer época da minha vida, se eu tô dormindo mal, eu tô azeda, mal-humorada. Então vocês imaginam como é que era na época, né? É sempre mal-humorada. Enfim, é uma época difícil sim, mas se a gente se preparar e se a gente tiver a consciência de que a gente não consegue fazer tudo, eu acho que fica mais fácil. Lu, qual era o seu maior medo antes de ser mãe? Eu acho que era eu me perder. Ou eu virar uma coisa que eu nunca admirei. Isso é muito pessoal, gente, mas assim, vocês sabem que a minha carreira sempre foi uma coisa importante pra mim. Eu sempre gostei de trabalhar e sempre foi importante pra mim. Eu nunca quis ser, tipo, uma mãe que era só mãe, sabe? Não que isso seja uma coisa pequena, tá? De jeito nenhum. Até acho que eu tinha um certo preconceito antes de ter filhos, porque a gente acha que é muito fácil, né? Que idiotas. É muito difícil. É uma coisa que, assim, eu admiro as pessoas que fazem isso, sabe? Que abrem mão das coisas que elas faziam antes, né? Tinham na vida dela antes. Muita gente que para de trabalhar fora, que opta por ficar em casa para cuidar dos filhos, porque é uma tarefa muito difícil e muito desvalorizada, né? Todo mundo acha que é fácil, todo mundo acha que, fulana só fica em casa, quando na verdade é uma tarefa muito árdua. Então eu não tô querendo desvalorizar isso, mas é que eu sempre quis ser uma mulher que trabalha fora.
sempre. Eu nunca quis ser essa pessoa que fica em casa cuidando da casa e dos filhos. É importante pra mim ter uma carreira. Então, meu maior medo era não conseguir conciliar as duas coisas. Até hoje é uma coisa que eu acho que é um pouco difícil em determinados momentos. Eu vejo que uma coisa sofre por conta da outra, mas é aquela história dos pratinhos. Mas era o meu maior medo, era não conseguir continuar tendo uma carreira da qual eu me orgulhasse depois de ser mãe. Lu, como você escolheu a escola da Bibia? Muita gente ficou perguntando sobre escola, e isso é um assunto assim, que até eu acho interessante falar, mas eu preciso falar com muito cuidado, porque eu também acho que é muito pessoal. A gente tinha algumas ideias de escolas que a gente queria visitar ano passado, né, quando a gente pensou em colocar a Bia na escola. E aí a gente conheceu algumas, a gente visitou 3 escolas, no final das contas. Algumas coisas eram muito importantes, outras coisas eram médio importantes, e outras coisas, assim, seriam legais se tivesse, mas se não tivesse, tudo bem. Então, o que a gente fez foi ter isso muito claro antes de visitar as escolas, para a gente poder decidir de uma maneira mais objetiva. Então, precisava ser relativamente perto da nossa casa. Isso não era negociável. Eu não ia atravessar a cidade para levar a Bia na escola, porque eu acho que isso ia criar uma rotina muito chata, tanto para mim quanto para ela. Só nisso você dá uma podada nas opções, né? Então você tem ali algumas opções X. Eu e o Léo, a gente gosta muito de algumas filosofias menos engessadas, mais atuais, assim, de educação. Só que é muito difícil encontrar esse tipo de escola, e a escola desse tipo que a gente encontrou e que a gente, a princípio, gostou muito da ideia da Bia estudar lá, a gente não gostou de outras coisas que eram muito importantes pra mim, sabe? Tipo, eu não gostei das instalações da escola, achei meio mal cuidado e tal. Então, eu não me imaginava minha filha naquele ambiente, assim. Apesar de eu amar a parte pedagógica da escola e me identificar 100%, e eu queria muito que a Bia estudasse numa escola desse tipo, mas a que a gente tinha perto da gente era essa, e eu realmente não gostei das instalações da escola. E aquilo me incomodou muito, assim. Então, eu falei, não dá pra ela estudar aqui, vamos ter que procurar outra opção. Então, foi assim que a gente escolheu. A gente foi elencando coisas que eram importantes pra gente, visitando escolas. Eu acho muito importante visitar escolas se você tá pensando em colocar seu filho, sabe? Eu achava que era meio exagero, mas não é. Você aprende muito e vê, até assim, vê mais ou menos como é que as turminhas estão organizadas, como é que é a vibe, sabe? Como é que as turminhas estão, faz muita diferença. Eu acho que quem tá procurando escola para filho deve sim visitar as escolas que têm interesse. Lu, teve algum momento em que você se perguntou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí, em seguida, tem outra caixinha dela assim, eu quero ter filhos, mas eu nunca sei o momento certo. E se eu não der conta? E se não for o que eu queria? Então, eu vou começar... Então, não existe o momento certo. Se você for ficar esperando o momento certo, você não vai ter filho. Sempre vai ter alguma coisa, tipo assim, não, agora eu vou, sei lá, gastar um dinheiro arrumando minha casa. Não, agora eu acabei de ser promovida e vou ter que trabalhar muito. Não, agora vai... Você sempre vai inventar uma desculpa. Não existe momento certo. Então, já começa por aí. Já teve algum momento que você perguntou, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Teve. No puerpério teve esse momento desesperador. De tipo assim, mano, sou louca, cara. Caguei tudo. Mas a gente não sabia nada. A gente tava aprendendo, não tava dormindo. É enlouquecedor mesmo. Por isso que a outra perguntou. Os primeiros meses são assim mesmo. São. Eu acho que se você não tem certeza que você quer ter, não tenha. Porque é muito difícil, mesmo você tendo essa certeza. Eu tinha certeza que eu queria ter filho. Eu planejei, Bia foi super planejada. Eu tomava as vitaminas meses antes dela ser concebida. Eu tinha muita certeza e mesmo assim foi muito difícil. E é muito difícil às vezes, mas gente, eu já falei 1 milhão de vezes, maternidade pra mim é igualmente difícil e igualmente recompensador. O tanto que é difícil, ele é recompensador, assim. É uma experiência única, eu não sei falar pra quem não tem filho o que é isso, assim, porque eu nunca tinha sentido isso pra nada na minha vida, sabe, assim. É um sentimento tão de orgulho e de tipo assim, eu quero que ela tenha o melhor que ela puder. Às vezes eu me sinto assim, eu quero tudo de bom pra ela. O que eu posso fazer pra ela? É sempre ela em primeiro lugar. Não tem certeza que quer ter filho? Então espera um pouquinho, espera você ter a certeza. Porque às vezes também você se sente pressionada, porque todo mundo pressiona a mulher pra ter filho. Às vezes você nem quer e fica achando que, será? Eu vou me arrepender, não sei o quê. Sabe? Eu acho que é uma decisão muito difícil, mas ela tem que ser muito bem pensada, porque é difícil pra caramba, sim. Apesar de não ter um momento certo, existem momentos da nossa vida que a gente quer mais do que outros. Chegou uma época da vida que a gente começava a ver bebês em todos os cantos, assim. Era muito louco. Eu só via nenéns. Eu andava na rua, meu olho só ia nos nenéns, sabe assim? Eu tava fotografando um casamento, aí eu cheguei pro meu sócio e falei assim, cara, você viu o tanto de mulher grávida que tem nesse casamento? Aí ele olhou pra mim e falou assim,
Aham. Gente, fale sobre a cobrança da sociedade por outro filho. E a Bibia? Pede um irmão? Bibia não pede irmão. Eu espero que ela nunca fique magoada ou sentida porque a gente não quer ter outro filho, que ela não vai ter irmão. E sobre a cobrança da sociedade, é chato pra caramba, né? Todo mundo pergunta, mas por quê? Tipo, você não gostou? Nossa, então você não gosta, né? Você queria ter 2, aí você teve 1 e desistiu. Não é que eu não gosto, não, queridos. É que agora eu tenho noção da realidade, né? Porque uma coisa é você idealizar a maternidade, ainda mais a maternidade, né? Como ela é pintada por aí, né, mãe? Gente, eu não tinha noção da realidade. O que eu chamo de realidade? Quanto custa ter um filho? O trampo logístico que é ter um filho. O trampo logístico é ter um filho quando os 2 pais trabalham juntos e o trabalho dos pais exige que a gente viaje pra caramba. Como que é, na prática, ter uma terceira pessoa ali que depende o tempo inteiro da gente. Então, assim, amo ser mãe, adoro ser mãe. Vou ter outro? Não, gente, eu já tenho uma, tá tudo bem. Eu não preciso ter outro filho para me sentir mais realizada. Eu já me sinto muito realizada desse jeito. E eu não estou disposta a abrir mão de outras coisas que eu teria que abrir mão para ter o segundo filho. Então a gente tá completo. Eu tô muito na medida. Eu estou satisfeita, estou feliz. Não sinto falta de outro filho. Eu não sei se isso é uma decisão para sempre. Eu não sei se daqui a 5 anos eu quiser e puder ter filho. Quem sabe? Agora eu não quero ter outro filho. Eu caí na real de que ter filho dá muito mais trabalho do que eu imaginava quando eu não tinha filhos. Eu não sabia mesmo. Eu não convivia com criança, sabe? Eu não tinha nenhuma amiga perto de mim com filho pequeno. Na minha família também eu não sou próxima de ninguém que tinha filho pequeno. Então, eu realmente não sabia o que realmente significava ter filho, o trabalho que era, a dependência o tempo inteiro. Então, assim, eu não me enxergo hoje tendo um segundo filho. Eu realmente já parei pra pensar nisso, de tipo assim, mas ela não vai sentir falta, até porque eu e minha irmã, a gente trabalha junto, né? Vocês veem muita gente juntas e tal. Mas assim, você não tem como saber como vai ser a relação dos irmãos. Pode ser que eles sejam grandes amigos, pode ser que eles não conversem entre si, pode ser que um resolva mudar pro exterior e eles nunca se vejam, sabe? Então assim, não dá pra saber e não dá pra basear a nossa decisão nesses e sis. Lu, estou grávida e me sinto culpada por estar preocupada com a minha carreira ao invés de só pensar no bebê. Posso falar? É a coisa mais saudável do mundo que você tá fazendo pro seu bebê, no bebê. Pro seu bebê é pensar na sua carreira, porque se ela é importante pra você, você tem que pensar nela sim. Eu acho que ninguém vai ser uma boa mãe se for frustrada, se tiver que abrir mão de uma coisa que é muito importante pra ela. Então, assim, se a sua carreira é importante, você tá grávida ainda, pensa na sua carreira sim. Eu tenho certeza que você não tá faltando médico, deixando de fazer exame, se descuidando da sua gravidez, porque você tá pensando na sua carreira. Eu acho que isso é uma cobrança social muito pesada, né? Acho que a mulher grávida só tem que pensar no bebê, só tem que pensar na maternidade. Quando, na verdade, toda mulher tem múltiplos interesses. Algumas é carreira, outras é, sei lá, um hobby que gosta muito. Tem gente que é assim com a igreja, tem gente que... Não interessa, qualquer pessoa tem um monte de interesses e de coisas que gosta de se dedicar. Então, não se sinta culpada. Eu também pensava muito na minha carreira, inclusive penso hoje, eu não penso só na minha filha, eu penso na minha carreira. Quando eu vou tomar as minhas decisões, não é só na Bia que eu penso. É nela também, e muito nela, e cada vez mais nela, mas... eu não esqueço das outras coisas, sabe? As coisas são igualmente importantes. Lu, como encara as birras? Por aqui começou. Ela está com 2 anos e 7 meses. Eu preciso falar disso porque eu falei outro dia, né, no Stories, que estava sendo muito difícil pra gente. A gente passou por uma fase lá em casa, umas 3 semanas, assim. Nessa fase agora de mudança, viagem e retorno, que a Bia tava muito difícil. A gente não tava conseguindo entender, a gente não tava sabendo como lidar. Sabe? Tipo, já teve momentos que eu pensei assim, meu Deus, minha filha tá virando aquelas crianças que eu nunca gostei, sabe, assim. E claro que dá pra compreender que uma criança que teve o mundo inteiro, né, virado de cabeça pra baixo, vá reagir de uma maneira diferente. Ela vai reagir a isso, né? Então mudou de casa, ficou longe dos amigos, não tem mais a babá. A escola já desde o início do ano letivo, mas é relativamente novo na vida dela. Então, assim, a vida dela mudou muito em muito pouco tempo. E o que aconteceu também? Acho que aí foi o X da questão. A gente entendeu que ela estava
ficando confusa porque a gente parou de explicar as coisas pra ela. Desde que a Bia nasceu, eu já falei isso pra vocês algumas vezes, literalmente, desde o momento que ela nasceu, que eu tirei ela da água, eu falei pra ela: oi, seu nome é Beatriz, eu sou sua mãe, esse aqui é seu pai, o Léo, meio assim, prazer. Então eu sempre conversei com a Bia tudo, eu sempre expliquei tudo pra ela. E nessa bagunça de mudança, de falta de tempo, a gente esqueceu. Eu parei de contar as coisas pra Bia. Então eu entendi por que ela tava ficando tão agressiva. Ela tava totalmente perdida. Então, como que lida com as birras? Primeiro, vamos tentar entender por que essa criança tá sentindo essa necessidade de chamar atenção, e eu entendi. E segundo, na hora de lidar com birra, a gente não pode ser plateia da birra, né? Então, quando ela começa a fazer birra, a gente já entendeu que a gente não pode interagir com ela na birra. Ela tem que se acalmar pra gente voltar a interagir com ela. A gente tem que esperar ela passar aquele momento de explosão pra ela voltar a conseguir conversar com a gente. A gente conversando sobre isso lá em casa esses dias, a gente falou, tá todo mundo meio estressado. Ela também, poxa, claro que ela tá estressada. Mas a gente tava lidando errado, porque a gente tava ficando nervoso no meio da birra. E isso era o erro. Então a gente entendeu que durante a birra a gente começa a falar até mais calmo. Tipo assim, sabe? Filha, então quando você se acalmar, sabe? Nunca, filha, pelo amor de Deus, e tentar sempre ser o adulto da história. Uma frase que eu conversei com uma pessoa que é pedagoga, e ela me falou assim: olha, lidar com os nossos sentimentos de angústia, de raiva, de frustração não são fáceis, mas vocês são os adultos. Vocês têm que saber lidar, né? E eu fiquei muito assim, falei, gente, é óbvio, né? Se eu perder o controle, como é que ela vai aprender que não é assim, né? Que a gente reage a esse tipo de situação. Então, desde que a gente começou a ficar mais tranquilo e a também... É porque acho que quando a gente entende o motivo da birra, as coisas tomam um outro sentido, sabe? Então a gente passou a explicar mais as coisas pra ela, a explicar tudo que vai acontecer pra ela nunca ficar no escuro em relação a nenhuma situação, que é uma coisa que a gente tinha perdido. E a gente passou no momento da explosão, da birra mesmo, a ser muito tranquilo, muito calmo, a entender que aquilo ali é um sentimento que ela não consegue mostrar de outra maneira e que depois a gente vai conseguir lidar com aquilo. E assim, quando acabou a birra, finge que não aconteceu, entendeu? Volta ao normal a lidar com ela. Quando a gente começou a fazer isso, gente, as coisas mudaram muito, melhoraram muito, muito, muito. Não é que ela não faz birra mais, mas ela começa e daí a pouco para, entendeu? Não vira aquela loucura que é o que estava acontecendo. A gente já consegue estancar. Antes que ela surte completamente, assim, que vira aquela birra que você não sabe nem o que fazer. Porque assim, tem coisas que, mesmo no início da birra, se você falar, você tipo, desencadeia a birra no outro grau. Você incendeia a birra. Tem que tomar muito cuidado. Eu juro por Deus, eu fui assistir vários Super Nenes. Funciona. Muito bem, gente, esse vídeo ficou gigantesco e eu tenho mais perguntas por aqui. Se vocês querem parte 2, comenta aqui embaixo que eu posso gravar pra vocês. Tem muita pergunta legal que ficou por aqui ainda. Eu posso responder mais perguntas sobre maternidade. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que está se preparando para ser mãe. Um beijo, até a próxima.